X-Men de Jonathan Hickman e Pepe Larraz é um quadrinho que todo fã dos mutantes deveria ler. É isso, é sobre esse mensal maravilhoso dos X-Men que nós vamos falar no Silverdices de hoje. Salve galera, Diego Silver para mais um Silverdices aqui pra gente. Já pega o banco, senta aqui comigo pra gente conversar um pouquinho sobre X-Men, sobre esse quadrinho mensal maravilhoso. Se essa é a sua primeira vez chegando aqui com a gente, senta aqui, ó, tem um puff aqui do meu lado e a gente consegue conversar tranquilamente. Sejam muito bem-vindos ao Silverdices, essa nossa jornada nas nerdices muito loucas aí. Então bora falar de X-Men, que eu tava ansioso pra falar desse quadrinho mensal maravilhoso. Meu Deus, como eu tô encantado com esse quadrinho mensal. X-Men, certo? Mas Jonathan Hickman conseguiu entregar um trabalho completamente diferente, porque na mesma história em quadrinhos ele consegue unir ali os fãs hardcore, os deep nerds de quadrinhos da Marvel e aquela galera que tem a curiosidade de começar a ler e não sabe como, simplesmente rebutando toda a história dos X-Men. Mas aí tá, sempre quando isso acontece, os fãs dos quadrinhos, ou melhor, todos os fãs, eles ficam pensando, né? Tá, o que continua valendo, o que não continua valendo? Seja você um fã de quadrinhos, seja você um fã das animações, seja você um fã dos jogos de videogame, não importa da onde você veio para outra mídia, da onde essa vontade de conhecer mais começou. Porque um ponto é, quando um reboot acontece, algumas coisas, sempre tem alguém que chega ali pra você e fala, então, isso que você lia até agora, isso que você acreditava ser verdade, não é mais, porque eles rebootaram e agora tem um outro conceito, um outro personagem, esse personagem não existe mais, mudaram, sei lá, mudaram os poderes de tal personagem, sempre acontece isso. Mas nesse quadrinho, não, porque tudo que tinha que ter acontecido no universo dos X-Men tinha que ter acontecido. É isso. Todos os eventos que envolvem mutantes na Marvel deveriam ter acontecido para que esse quadrinho pudesse acontecer. Eu vou tentar explicar isso pra vocês sem dar muito spoiler, ou melhor, sem dar spoiler, só vou explicar e ponto. Daí, a partir desse vídeo, se vocês quiserem que eu continue produzindo mais vídeos falando sobre esses mensais dos X-Men, já deixa aqui nos comentários, porque justamente essa é a minha ideia. A gente começar a falar arco a arco, e aí eu vou até explicar como que vocês conseguem identificar os arcos nesses quadrinhos também nesse vídeo, pra que a gente possa falar aqui, pra gente possa discutir o que tá acontecendo nos quadrinhos dos X-Men, e aí trazendo um pouco mais de spoilers, um pouco mais de discussão aqui para vocês. Quem sabe até eu faça um dossiê sobre a escrita, sobre esse arco, as discussões de Jonathan Hickman, por que não? Mas vamos lá, o que acontece é que nessa história existe uma mutante que ela tem o poder de reencarnação, só que não é como se ela fosse viver uma nova vida, ela vive a mesma vida em looping, então sempre quando ela morre ela reencarna no mesmo dia, no mesmo ano em que a primeira vez. E esse é o ponto interessante dessa história, porque todos os acontecimentos, todas as experiências vividas por ela continuam sendo experiências que ela precisava viver e coisas que precisavam ter acontecido. What? Então, por exemplo, a Dinastia M tinha que acontecer. Quando a Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, falou No More Mutants, isso tinha que acontecer. O genocídio de Genosha deveria ter acontecido. As sagas da Fênix, seja aquela antiga que foi adaptada na animação, ou até mesmo Vingadores vs X-Men, que é uma história recente dos quadrinhos, deveria ter acontecido. Tudo isso, todos os arcos que envolvem X-Men, que envolvem mutantes na Marvel, deveriam ter acontecido para que essa história pudesse acontecer. Isso porque ela continua com as experiências, mas as outras pessoas não. E a partir daí ela pode ou não influenciar, ela pode ou não tentar mudar os acontecimentos que ela já viveu. Mas, né, a gente tá falando de X-Men e daí existe um telepata muito poderoso e daqui em diante, se eu falar mais, eu vou acabar entregando alguma coisa para vocês. Mas já deu para entender o que vai acontecer a partir daqui, certo? Em
Então todas as experiências, todos os aprendizados desses acontecimentos e que ela carrega, que ela fez parte ou estudou o que aconteceu, são necessários para que essa história, para que esse arco escrito por John Hickman pudesse acontecer. E esse é o ponto interessante dessa história. Por isso que tudo que aconteceu, tudo que era cânone anteriormente, continua sendo cânone, porque tudo aquilo precisava ter acontecido. E daí o fã que não conhece essas histórias pode ficar tranquilo, porque dentro desses arcos, esses acontecimentos, eles são apresentados como se fossem um arquivo de computador. Então sempre quando eles precisam explicar um conceito, falar de um acontecimento, mostrar ali, e é muito visual, assim, às vezes tem até uns gráficos explicando o que aconteceu, explicando linhas do tempo, explicando as vidas dessa mutante e tudo mais. Tudo isso é apresentado visualmente dentro dessa história como se fosse um arquivo de computador. Então parece que nós estamos consultando algo, você não precisa largar essa história e, sei lá, pesquisar na internet, olhar o seu acervo de quadrinhos para tentar entender ou relembrar algo que aconteceu anteriormente, porque essa história faz esse serviço para você. Então fiquem tranquilos. Daí essa história ela começa num ponto onde de repente os mutantes surgem na Terra, eles surgem ali, né, para a humanidade, eles surgem para o mundo com três maravilhosas, três fantásticas soluções para os seres humanos. Um antibiótico, que é o antibiótico mais poderoso já criado, um remédio que prolonga a vida dos seres humanos em alguns anos e também um medicamento que cura diversas doenças cerebrais. O maluco é brabo. O custo dessas três soluções é o reconhecimento de uma ilha mutante, o Estado-nação de Krakoa como um país pela ONU. É isso, simples. Quer dizer, às vezes não. Essa ilha mutante, ela é o paraíso dos mutantes, porque só os mutantes, só quem tem o gene mutante consegue entrar nessa ilha. Então é um verdadeiro porto seguro e que ficava escondido da humanidade. E ainda fica, inclusive, num dos mapas expostos nessa história em quadrinhos, quando eles querem localizar ali onde ficaria Krakoa, aparentemente Krakoa continua escondida da humanidade também. Então dessa maneira Krakoa não sofre ataques dos seres humanos. É realmente um porto seguro para a raça mutante. E tudo isso é apresentado nesses quadrinhos mensais dos X-Men com muita reflexão sobre o que está acontecendo, com muita discussão sobre a humanidade, sobre minorias, sobre segurança, sobre diplomacia, sobre política. Tudo isso é apresentado e é exposto de uma maneira magistral, como os quadrinhos dos X-Men sempre fizeram. Então não é como se as discussões sobre as reflexões que nós já conhecemos de X-Men fossem deixadas de lado também num novo mensal onde a numeração é rebutada. Não, tudo isso continua presente nas histórias dos X-Men, sem falar que existe toda aquela tensão entre os personagens, ainda mais para as pessoas que já conhecem as histórias dos mutantes, sejam dos jogos de videogame, das animações ou até de outras histórias em quadrinhos. Você sabe quando um mutante não gosta de outro mutante, quando existe uma tensão ou até mesmo o quão verdadeiras são as palavras presentes nos diálogos nesse quadrinho. Essa história realmente me encantou e muito pela qualidade do material entregue nesse mensal. E daí, quando eu falo de qualidade, eu não posso deixar de citar a impressão desse quadrinho, porque as cores e os desenhos dessa história são maravilhosos e a entrega feita pela Panini aqui é sensacional. Mas falando do desenho, é impossível você não ficar contemplando a paisagem de Krakoa ou não se sentir no mesmo ambiente onde os diálogos estão acontecendo. Eu posso simplesmente citar aqui um dos primeiros momentos que o Cifra aparece, o mutante Cifra aparece falando de Krakoa e o tempo todo parece que você está olhando para o mesmo lado que ele está olhando, ou que a ilha esteja olhando para o Cifra. Então fica essa coisa ou de uma proporção que deixa o Cifra pequeno em relação à ilha, ou uma proporção que deixa o Cifra grande em relação ao ambiente, porque ele conhece a ilha e ele está olhando tudo maravilhado mesmo assim, e você continua
continuo olhando tudo maravilhado, num show de cores presentes nesse quadrinho, nessa impressão que para mim é um dos melhores mensais já feitos pela Panini. Sem falar que o volume 1, que é esse volume que eu tô segurando, ele acompanha aqui um papel planta, que é um papel que tem umas sementinhas dentro, que a ideia é que você plante esse papel para que ele possa entregar para vocês uma das plantas de Krakoa. E aí eu não vou falar muito sobre essa planta, mas ela é crucial dentro dessas histórias, dentro desses quadrinhos mensais. Até aqui atrás tem o Professor Xavier segurando a planta de Krakoa aqui. Então é isso. Leiam X-Men mensal e vocês não vão se arrepender. E se até aqui tudo o que eu falei para vocês não te convenceu ainda, que vocês não se sentiram convencidos, essa história é a história que muitas pessoas acreditam, inclusive eu, que será a adaptação dos mutantes no universo expandido da Marvel. De repente os mutantes vão chegar no universo expandido falando: olha, nós existíamos aqui e eu tenho uma solução para a humanidade desde que a humanidade reconheça a nossa existência. Nós também existíamos no planeta Terra e é isso. A vida é uma caixinha de surpresa. Beleza? Então agora deixe aqui nos comentários desse vídeo o que vocês querem saber sobre esses quadrinhos mensais escritos por Jonathan Hickman, que depois acabou largando os roteiros dos quadrinhos, mas até chegar lá tem muito pano, tem muita água para ser derramada aqui, até conseguirmos chegar aí no momento em que o Hickman larga os roteiros de X-Men. Mas deixe aqui nos comentários, porque a ideia é que eu passe agora a falar mais de quadrinhos também aqui no canal. Eu inclusive vou, para falar desses X-Men, eu vou sempre fechar os arcos e acabar trazendo aí o que está sendo discutido e aí discutindo com vocês com spoilers, beleza? Não deixa de se inscrever aqui no Silverdices, deixa o seu like, diz o que você achou desse vídeo. Até o próximo, um abraço.